Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Estamos aqui para a nossa conexão de oração. O Senhor esteja conosco, que a gente possa colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Amém? Vamos começar então esse momento de oração, de reflexão na palavra de Deus. E a palavra de Deus que nos chama, que nos convida a esse tempo de oração. Hoje, 17 de novembro, estamos vivendo o tempo comum, nos aproximando do advento. A palavra de Deus diz assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-los com salmos. E a palavra de Deus também diz que Deus se compadeça de nós e nos abençoe e faça resplandecer seu rosto sobre nós. E por fim, a palavra de Deus de louvor diz assim: tu que habitas nos céus, a ti elevo os meus olhos. Amém? Vamos orar neste momento? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus, Salvador, Redentor, e nós te louvamos, Deus, pela tua misericórdia derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela tua compaixão. Obrigado, Deus, porque o Senhor é gracioso, é compassivo, é cheio de graça, e nós te louvamos pela tua grande misericórdia. Te louvamos, Deus, também pela paz. Podemos desfrutar, ó Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez, e agora temos paz com o Senhor, e o teu rosto resplandece sobre nós, Deus. Te louvamos também pelo teu amor, que é derramado em nosso coração pelo teu Espírito, e pedimos, Deus, que a tua misericórdia, que a tua paz, que o teu amor sejam multiplicados na nossa vida e no nosso coração. Fica sobre nós. Abençoa-nos nesse tempo de oração, de reflexão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos e irmãs, como nós temos feito, nós começamos na semana passada uma reflexão em Judas, e hoje nós vamos dar então continuidade à nossa reflexão nesta carta preciosa, tendo como tema aí das nossas séries de reflexões grandes tesouros. Mas antes disso, vamos louvar o Senhor, vamos refletir através dessa canção que nos fala sobre como devemos oferecer a nossa vida à causa do Evangelho, para que o nome de Cristo ressoe em todo lugar. Louvemos o nome do Senhor através dessa canção. Pela causa de Cristo Rei, as nossas vidas nós ofertamos, até louvores, a terra ressoar para o Filho. Pela causa de Cristo vamos plantar com fé, colher com gozo, que muitos vejam e muitos possam crer no Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graças
salvação pelo Filho. Que ecoe em minha vida, viver é Cristo, morrer é ganho, negar meu ser, tomar a cruz e seguir o Filho. Que ecoe em minha vida, viver é Cristo, morrer é ganho, negar meu ser, tomar a cruz e seguir o Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo Filho. Amém. É este nome, irmãos e irmãs, que nós proclamamos, o nome de Jesus, para que em todo lugar e toda nação a gente possa realmente compartilhar a graça e salvação que temos em Jesus Cristo. Amém? Esta é a causa, essa é a nossa missão, anunciar, fincar a bandeira de Jesus Cristo em todo lugar. Amém? Queridos e queridas, vamos continuar então refletindo, né, em Judas. Eu vou passar aqui rapidamente, só lembrando, na semana passada a gente viu a autoria de Judas, né? Nós vimos que esse Judas aí é irmão de Tiago, que escreve uma carta, irmão de Jesus por parte de José. A gente viu a data, mais ou menos ali aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, escrita, né, perto de 2 Pedro, que a gente viu como tem uma semelhança muito grande, principalmente com o capítulo 2 de 2 Pedro. A gente viu o tema, e o tema é batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Queridos irmãos e irmãs, né, doutrina, teologia, ensino, a ortodoxia é muito importante para a saúde da igreja. E Judas, então, escreve essa carta para lembrar os irmãos a batalhar, a lutar, a permanecer firmes na fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé é essa? A fé que é centralizada na pessoa de Jesus, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição, a fé que nós recebemos dos apóstolos, assim como a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, assim como os apóstolos pregavam a Cristo crucificado, assim a igreja deve também batalhar por essa fé. A gente viu, e aqui eu coloquei esse quadradinho, né, algumas semelhanças entre Judas e 2 Pedro, muitas semelhanças, né, alguns estudiosos até dizem, né, elas são bem parecidas, que alguma coisa elas tiveram em comum, apesar de algumas coisas diferentes, há muita coisa em comum. A gente viu o propósito, né, de Judas, e o propósito de Judas era exatamente alertar os irmãos sobre os falsos mestres, sobre os falsos ensinos, e a maior parte, né, dessa pequena carta, né, desse livro realmente enfatiza, né, como que a igreja deve combater, né? Ela deve fazer calar aqueles que não ensinam o evangelho de Jesus Cristo. E também a gente vê alguns temas aí, algumas doutrinas presentes, né? A gente vê a doutrina do chamado, da eleição, a gente vê a perseverança daqueles que lutam pela fé. É interessante que ali no comecinho, né, Judas fala disso e termina falando dessa certeza, fala do juízo final sobre os incrédulos, sobre a segurança que temos em Cristo, sobre a salvação, e sobre a vida eterna também dos crentes. E a gente também viu, né, alguns trios aí presente na carta de Judas, né, chamados, amados, guardados, misericórdia, paz e amor, os exemplos que ele usa, né, do povo do Egito, os anjos caídos e também Sodoma, Gomorra e as cidades ao redor. Quando ele cita, né, os personagens Caim, Balaão e Coré,
E também, lá no finalzinho, ele fala, né, antes de todas as eras, agora e para sempre, falando que Deus é bendito e glorioso em Jesus Cristo para todo sempre. E a gente também viu alguns assuntos principais, né? Os cristãos precisam defender, sim, as doutrinas da fé, que os falsos mestres devem ser identificados por seu caráter imoral, que Deus julgará os falsos mestres, que os santos devem perseverar para serem salvos. Da mesma forma que Deus concede misericórdia àqueles que são chamados, esses devem mostrar misericórdia aos outros. E também vimos, né, um dos temas aí que a gente vai ver, é que Deus concede a graça, né, que garante que os seus perseverarão até o fim. E aí a gente tem o nosso itinerário, né, a nossa agenda de conversa, né, cada data, e hoje a gente vai ver, então, hoje, 17 de novembro, chamados, amados e guardados. Amém? Vamos olhar para o texto? Eu convido você, então, se você quiser pegar na sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar aí na projeção, a palavra de Deus diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Vamos orar? Senhor, nós pedimos, por favor, a tua ajuda, a tua iluminação nesse momento de reflexão, de meditação, de estudo da tua palavra. Em nome de Jesus, o Senhor transforme a nossa vida, o nosso coração, para que a gente possa, Deus, cada vez mais ter certeza do teu amor, certeza do teu cuidado, para que assim a gente possa viver aqui, não, ó Deus, de forma medíocre, não de forma pequena, mas realmente experimentando, Deus, a multiplicação do teu amor, da tua paz e da tua graça. Em nome de Cristo, Deus. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para esses dois primeiros versículos, né, o versículo 1 e o versículo 2, a saudação, né, da carta, da epístola de Judas, a gente percebe pelo menos três coisas importantes que ele fala aí. Ele fala que somos escravos de Cristo, ele se identifica como escravo. A gente vê aí um trio muito importante, né, quando Judas nos lembra que nós somos chamados, que nós somos amados e que nós somos guardados por Jesus Cristo, pelo nosso Deus. E, por fim, ele fala de três coisas importantes que precisam ser multiplicados. Ele fala da misericórdia, ele fala da paz e ele fala, né, do amor que nós temos em Deus e também uns para com os outros. E a primeira coisa que a gente vê aí, então, é que como Judas se identifica, e ele diz somos escravos. E eu coloquei para você a palavra ali no original, no grego é doulos. E doulos, né, às vezes a gente traduz como servo, mas a ideia é realmente de escravo, de propriedade de alguém. E é interessante quando a gente pensa e reflete que apesar de Judas ser meio-irmão de Jesus, ele não considera isso. Ele não faz disso a coisa mais importante. A familiaridade que ele tinha com Jesus não é o que ele usa aqui nessa carta. Muito pelo contrário, ele se identifica como escravo de Jesus Cristo. Ele se identifica como propriedade de Jesus. Ele não se identifica como meio-irmão de Cristo, muito pelo contrário. Aqui nós vemos exatamente como que Judas se identifica como escravo do Senhor. Isso é comum e a gente já viu em várias cartas. As cartas de Paulo, na carta de outros irmãos, eles se identificam como servos de Jesus Cristo, como propriedade de Jesus Cristo, como alguém que pertence a Jesus. E aí, irmãos e irmãs, nós vemos a submissão desses irmãos diante da palavra de Deus. A ligação que eles tinham com Cristo era uma ligação de submissão. Eles pertenciam, eles eram propriedade de Cristo. E a ideia de propriedade aqui era a ideia de que todos os seus direitos estavam rendidos ao seu Senhor e, ao mesmo tempo, ser propriedade era a garantia de ser cuidado e preservado pelo Senhor. O que Judas está nos lembrando aqui é que, de fato, ele era escravo de Jesus Cristo. E quando a gente vê lá no Evangelho, por exemplo, até domingo passado a gente viu esse texto, quando Jesus, né, está ali em Nazaré,
pregando o evangelho às pessoas incrédulas, e lá é citado os irmãos de Jesus. E ali naquele momento, Judas, Tiago não criam no Senhor, mas depois da ressurreição, eles realmente vieram à fé e entenderam que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador. E aqui, Judas nos lembra que nós somos escravos de Jesus Cristo, que nós somos servos do Senhor, que nós existimos para servir ao nosso Rei, que nós somos os seus súditos. E eu coloquei ali para você uma citação de Agostinho de Hipona, quando ele diz: quanto mais escravo de Cristo sou, mais livre me sinto. A ideia de liberdade é uma coisa muito discutida na nossa sociedade hoje, e muitas pessoas têm ideias, perspectivas, né, sobre a liberdade. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus e quando a gente realmente entende, quanto mais submisso a Cristo, e quanto mais a gente se rende ao senhorio de Jesus, na verdade, mais liberdade nós experimentamos. A liberdade não é fazer tudo o que dá na cabeça. A liberdade não é a gente fazer aquilo que a gente imagina que é o certo. Liberdade é quando a gente se submete ao bom Deus de amor e entende que a gente pertence a Jesus Cristo. Quanto mais submissos a Jesus, mais a gente encontra a vida plena. Quanto mais submissos a Jesus, mais nós experimentamos a paz que excede a todo entendimento. Quanto mais submissos a Jesus, mais alegria e prazer verdadeiros a gente pode experimentar no nosso coração. Então, quando a gente olha aí essa palavrinha, servo de Jesus Cristo, doulos, nos lembra exatamente isso. Nós pertencemos ao Senhor. E nós podemos lembrar até da pergunta do catecismo, quando diz qual que é o seu único consolo na vida e na morte. E a resposta diz: o meu único consolo na vida e na morte é que não pertenço a mim mesmo, mas a Jesus Cristo, o meu Senhor. Nós somos servos, nós somos doulos, nós somos propriedade, escravos do Senhor. E isso tem o sentido de realmente a gente viver a nossa vida debaixo do senhorio de Jesus Cristo. É assim que Judas, o meu irmão do Senhor, se apresenta. Mas vejam, queridos, uma segunda coisa. A gente percebe aí que Judas usa algumas expressões e diz que nós somos chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. E essas três palavrinhas também nos lembram de coisas maravilhosas que nós recebemos através de Jesus Cristo. Essa primeira palavra aí, kletóis, lembra da eleição que nós temos, do chamado que nós temos no Senhor. E quando a gente considera isso, né, por que a gente pode viver a cada dia experimentando a paz de Deus, a certeza do amor de Deus? Porque Deus nos escolheu em Jesus Cristo. No LP, nas sextas-feiras, a gente tem visto as bênçãos espirituais que Deus deu a nós através de Jesus Cristo. E uma das bênçãos que nós recebemos é exatamente a bênção do chamado, a bênção da eleição, a bênção de um Deus gracioso, que não nos deixou entregues à própria sorte, que não nos deixou na nossa miséria, mas que nos chamou à vida, nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho de amor, nos chamou da morte para a vida, nós que estávamos, como diz Efésios, mortos em delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, ele nos chamou a caminhar com ele. O que Judas está lançando aqui é o fundamento firme, inabalável, de que nós pertencemos a Deus porque nós somos chamados, escolhidos, porque Deus nos elegeu em Jesus Cristo no amado. Uma segunda coisa é esse terminho aí, HP menóis, que é a ideia de vocação, que é a ideia que algumas traduções traduzem como amados, e nos lembra exatamente aqui, Deus nos chamou, Deus nos elegeu, e Deus também nos amou em Jesus Cristo. Deus nos vocacionou para esse amor, e esse amor aí, né, que algumas traduções vão traduzir como santos, como santidade, nos lembra da missão que nós temos no Senhor. Deus nos chamou, Deus nos amou, para que a gente agora pudesse viver essa missão. Quando a gente pensa, por exemplo, lá em Romanos 8, quando diz, né, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, o que Judas está lembrando os irmãos é que eles eram amados
por Deus, eles eram agraciados pelo Senhor, eles tinham experimentado o amor de Deus derramado através de Cristo Jesus. E um outro termo, por fim, muito importante, que a gente precisa guardar no nosso coração, é esse termo aí, teteremenós, que é a ideia de perseverança. A ideia de perseverança, a ideia de que nós vamos permanecer firmes até o fim, que não há temor, que não há medo, mas muito pelo contrário, aquele que começou a boa obra em nossa vida há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Nas palavras de Jesus, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. E o que Judas está nos lembrando aqui, irmãos e irmãs, é exatamente dessa graça preciosa que nós temos em Jesus Cristo. A confiança que eu e você podemos ter. Não precisamos andar com medo, não precisamos andar em dúvida, não precisamos andar sabendo, inseguros, desconfiados, não. Nós somos chamados, nós somos amados e nós seremos perseverados, preservados até o último dia. É isso que Judas está nos lembrando da perseverança de todos os santos, nos lembrando que Deus é aquele que nos preserva, que Deus é aquele que nos guarda, que Deus é aquele que realmente nos ampara com as suas mãos e que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos e queridas, diante dos dias maus que nós enfrentamos, eu e você precisamos ouvir essas graças, essas bênçãos espirituais que recebemos em Cristo Jesus. Somos chamados, somos amados e somos perseverantes e vamos permanecer, vamos perseverar até o fim. Nós vamos perseverar na certeza de que Deus está conosco. E por fim, nós vemos também 3 coisas importantes que Judas fala aí. Ele fala sobre a misericórdia, ele fala sobre a paz e ele fala sobre o amor. Quando a gente pensa na misericórdia, o termo ali é esse eleus. A misericórdia é a compaixão de Deus. A misericórdia é Deus se compadecer da nossa miséria, Deus realmente no seu coração sentir a nossa miséria, se identificar com o nosso sofrimento. E não foi isso que Deus fez através da cruz do Calvário? Quando a gente considera a misericórdia de Deus, quando a gente realmente é lembrado daquilo que Deus fez na vida do seu povo, na vida da sua igreja, o que nós vemos é a misericórdia de Deus, Deus se compadecendo da nossa miséria, Deus se compadecendo do nosso sofrimento. E Deus é assim, um Deus cheio de misericórdia. Deus, irmãos e irmãs, ele todo dia renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Um segundo termo que nós vemos aí é paz. O termo aí no original é eirene. E a paz é aquilo que a gente só pode experimentar depois que a gente entende a misericórdia de Deus. Depois que a gente realmente pode, experimentar, quando a gente pode realmente sentir e provar essa paz, quando a gente considera a misericórdia de Deus. E a paz de Deus aqui é aquilo que todos aqueles que estão em Jesus Cristo podem experimentar. Se fora de Cristo nós não tínhamos paz, nós andávamos como estranhos, sem Deus, sem paz neste mundo. Agora, em Jesus Cristo, a gente pode experimentar essa eirene, essa paz do Senhor presente no nosso coração. Essa paz que é a certeza de que por causa de Jesus Cristo não há o que conquistar, mas há muito a desfrutar, há muito a experimentar. A paz aqui é aquilo que a gente lembra lá na bênção apostólica, quando a gente diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Essa ideia aí é de que por causa de Jesus Cristo nós estamos em paz com Deus, e por causa de Jesus Cristo nós somos aceitos por Deus. Se antes nós estávamos em guerra, se antes nós éramos inimigos, se antes nós estávamos afastados, agora em Jesus Cristo a paz foi feita
através do sangue de Cristo. Nós podemos experimentar essa paz de Deus, essa paz que vai além de todo entendimento, essa paz que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. E, por fim, o texto também fala sobre um termo que a gente conhece mais fácil, né? Ágape. E ágape aí é amor, o amor que vem de Deus. E quando a gente considera os vários termos, né, de amor que tem na Escritura, né, a gente tem filéu, a gente tem outras expressões para amor, mas essa ideia aqui de ágape é realmente esse amor que vem de Deus, é esse amor como dádiva, é esse amor que nós recebemos através daquilo que Deus é e aquilo que Deus fez. Não é assim que o apóstolo João diz na sua carta? Deus é amor. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente considera a misericórdia de Deus, quando a gente experimenta a paz, essa misericórdia, que essa ideia de graça realmente vem sobre o nosso coração, não há outra atitude a não ser de realmente a gente entender o amor de Deus, compreender o amor de Deus e assim experimentar aquilo que Deus tem para nós. Quando a gente considera essa palavra ágape, nós estamos falando sobre o amor de Deus. O amor de Deus que não é um amor sentimental, o amor de Deus que não é um amor romântico, o amor de Deus que não é um amor que varia conforme o nosso humor, conforme as nossas vontades, mas esse amor é um amor firme que permanece, e esse amor foi demonstrado com todas as letras, com todas as cores na cruz do Calvário. É na cruz que nós vemos o amor de Deus, é na cruz que nós percebemos o que de fato é o amor. E amor é Deus tomando o lugar de pecadores, como eu e você, para que a gente hoje pudesse experimentar a vida que Deus nos promete. E a oração, o desejo de Judas é que isso seja multiplicado. Nós precisamos experimentar isso, né? Recebendo de Deus, sendo derramado de Deus e também compartilhando essa misericórdia, essa paz e esse amor com as pessoas que estão ao nosso derredor. Se nós recebemos a misericórdia de Deus, nós que merecíamos o inferno, a ira de Deus, se nós experimentamos a paz de Deus, livres da culpa, livres do medo, se nós desfrutamos desse amor de Deus que nunca varia, que nunca muda, nós devemos compartilhar misericórdia, paz e amor com as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Vamos orar neste momento? Coloque a sua vida, o seu coração diante do Senhor, lembrando que Deus, Ele está aqui, Ele quer ouvir a nossa oração. Lembre-se de que você é chamado, amado, perseverado até o fim. Lembre-se da misericórdia, lembre-se da paz e do amor de Deus. Senhor Jesus, nós te damos graças pela tua palavra. Te louvamos pelo teu grande amor, Senhor. Te louvamos pelo teu plano bendito de nos salvar. Te louvamos porque nós que estávamos entregues ao pecado, nós que nos perdemos, nós que nos desviamos do Senhor, fomos por ti, Deus, chamados da morte para a vida. Te louvamos porque o Senhor nos amou, não porque Deus em nós havia algo de amável, mas porque o Senhor é o próprio amor. Obrigado, porque o Senhor nos ama. Obrigado, porque a gente não pode, nunca deve duvidar do teu grande amor. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza e a confiança de que por causa do Senhor nós vamos permanecer, nós seremos preservados até o fim. Por isso, Deus, em teu nome, que essas graças encham o nosso coração de esperança, de alegria, de confiança no Senhor, da certeza do teu amor, da certeza do teu cuidado. E que assim, Deus, a nossa vida seja marcada por misericórdia, assim como o Senhor foi misericordioso conosco, assim como o Senhor é misericordioso conosco. Que a nossa vida seja marcada, Deus, não por agito, não por incredulidade, não por desconfiança, mas pela paz do Senhor, que nos livra de toda ansiedade, que nos livra de todo medo. E que assim, Deus, o teu amor possa ser experimentado nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, para que mais e mais pessoas possam olhar para a tua igreja e ver o teu evangelho visível através da forma como a gente vive, Deus. Em nome de Jesus, a gente permaneça até o fim,
Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, faça junto comigo essa oração que diz assim: vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos, somente por teu grande amor. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, enquanto nós ouvimos essa canção, que você aproveite esse tempo para colocar a sua vida, o seu coração diante do Senhor, para lembrar em oração que você é chamado, amado e guardado, para que assim a misericórdia, a paz e o amor de Deus nos sejam multiplicados. Vamos ouvir essa canção, enquanto isso, coloque a sua vida e o seu coração diante do Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade do amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Embora a dor nos cerque
Amém. Marcharemos, irmãos e irmãs, na coragem do Senhor. Faça junto comigo essa oração que diz assim: Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sacrificado para tirar os pecados de muitos, dá-nos vida através da tua palavra, que dá vida, e no último dia, dá-nos vida mais uma vez, para que sejamos cheios de alegria na tua presença de prazer eterno, à tua mão direita, tu que vive e reinas com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Eu convido você, neste momento, a fechar os seus olhos, coloque a sua vida e o seu coração diante do Senhor, nessa última oração que diz assim: Deus eterno e autor da salvação, não importa o que cada novo dia possa trazer, mantém nossos olhos focados em Ti e nossos corações imersos em Tua palavra, para que não temamos nossos inimigos, mas sim nos regozijemos em Tua presença e encontraremos paz na promessa do Teu amor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, recebam a bênção neste momento. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a presença, o poder, o fruto e os dons do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, lembre-se disso. Você é chamado, você é amado e você é guardado em Cristo Jesus, e que sejam multiplicados sobre nós a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Amém? Fique na paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.